Bom dia a todos. Nessa manhã fria, mas essa recepção aqui muito calorosa. Agradecer mais uma vez o CREFITO 4, na pessoa do Dr. Anderson, de todo o colegiado, que desde o momento, desde os debates do acórdão, sempre nos recebeu de braços abertos, debatendo, esclarecendo e abraçando a causa, né? Levando a todo o Estado. Nós rodamos ano passado no CREFITO pelo Estado, estamos hoje aqui. E isso que ele falou é fundamental, porque hoje, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a ozonoterapia. Tem muito profissional que liga, não, mas aonde está escrito? Não vai existir nenhuma profissão que tenha lá uma listagem de atos profissionais que aquele profissional pode fazer. Isso vai estar na sua finalidade. E aí também com a questão da proibição. Então, a prescrição de medicamentos hoje é uma realidade, né, do fisioterapeuta. O nosso código de ética, a gente tem que fazer essa reflexão, que ele foi de 78, onde existia essa proibição dos medicamentos, da prescrição de medicamentos e ato cirúrgico. Ele foi reformulado e em 2013 foi retirada essa proibição. E aí, então, foi retirada a proibição de ato cirúrgico. Então, o fisioterapeuta pode, então, operar? Não, não pode. Que é uma competência privativa do médico e do dentista no âmbito odontológico, né? A nossa resolução, sempre tivemos amparo legal. A gente vai ver que desde 78, as nossas resoluções falam em prescrição. E o fisioterapeuta cria barreiras, acredita e não vai buscar nas suas próprias resoluções. A resolução 380 de 2010, ela regulamenta o uso das práticas integrativas para o fisioterapeuta, de forma geral. Já nessa resolução de 2010, nós já fomos pioneiros, incluindo a hipnose, florais e a magnetoterapia, que vai muito além do que só colocar ímã. Na aurícula, na sistêmica, existem capacetes transcranianos que estão revolucionando a fisioterapia neurofuncional, mas precisam que o fisioterapeuta se aproprie dessas tecnologias. Iniciativas, né? A gente contar um pouquinho da história, né? A Abrasf foi fundada em 21/10/2013 e no mesmo momento foi proposto ao COFITO a criação do GT, do Grupo de Trabalho do Fisioterapeuta Prescritor, por conta de existir já, desde 2010, a resolução que ampliava esse escopo de prescrição, de homeopatia, de fitoterapia, e não existia nenhuma associação que abraçasse. Então esse foi o intuito, porque já existia duas associações de acupuntura, de quiropraxia, de osteopatia. Então a Abrasf praticamente o interesse maior dela é nas prescrições. Tivemos diversas reuniões com outras associações no COFITO, rodamos aí diversos regionais, estivemos aqui com o antigo presidente, tem agora o novo, né, presidente aqui do CREFITO 4. E aí, isso em 2013, somente em 2016 foi que o COFITO colocou em consulta pública. E essa consulta pública teve um resultado de mais de 90% de aprovação. E, finalmente, em 1º de abril, publicada o acórdão de utilização e indicação de substâncias de livre prescrição. O nome seria, inicialmente, fisioterapeuta prescritor, mas juridicamente, estrategicamente, a estratégia foi deixar esse nome para evitar ataques externos, que sempre acontece, né, com todas as nossas resoluções. Então, no acórdão 611, ele vai tratar dos medicamentos homeopáticos, que tem mais de 300 anos de existência, né? São preconizados pela lei da semelhança,
onde um semelhante cura um semelhante. Diferente, a gente vai ver e até ter que desmistificar também a questão da alopatia, que se fala muito que a alopatia é do médico, mas a alopatia é um modo de tratamento. Se eu uso uma fitoterapia para tratar uma febre, eu estou curando pelos contrários, que é a alopatia. A homeopatia cura pelo semelhante, a alopatia cura pelo contrário. Os medicamentos antroposóficos, que são ora fitoterápicos, ora são homeopáticos. E aí, quando existia somente a 380, o fisioterapeuta na busca também, mas onde está a homeopatia? Não tem homeopatia. A homeopatia estava aqui, dentro dos medicamentos antroposóficos. Temos a fisioterapia antroposófica, né? Como temos em outras profissões também. Eu acredito que o futuro do fisioterapeuta, se ele for antroposófico, ele vai estar atendendo o paciente com excelência de fato, com uma integralidade perfeita. Os medicamentos fotossensibilizadores, que eu vou deixar para o Dr. Marcos estar falando mais à frente, e os medicamentos de livre prescrição para iontoforese e sonoforese, assim como os florais, que não são medicamentos, eles são regulados pelo Ministério da Agricultura, são uma bebida, e os medicamentos ortomoleculares, que dentro da Anvisa, que é quem regulamenta medicamentos, não estão na categoria de medicamentos, e sim suplementos. E todos esses foram definidos como próprios da fisioterapia. Ou seja, se eu aprendo, eu não posso ensinar isso a outro que não seja fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Porque a gente luta tanto para ter uma conquista. Aí vai lá o colega da indústria de cursos, aprende e abre uma turma com apelo multiprofissional, de interdisciplinaridade, mas querendo ensinar. Aí, não, mas a homeopatia não é do fisioterapeuta, não é mas ninguém está falando que é exclusivo. A proibição que consta no nosso código de ética é que não podemos ensinar. E isso meramente é na busca de uma reserva de mercado, que outros profissionais também são proibidos. O médico, o dentista é proibido. E aí nós vemos sempre, né, um ou outro está fugindo a sua regra. Então isso não é exclusivo nosso. Não é o COFITO quer fazer a mesma coisa que a medicina. Não, a medicina faz diferente, ela quer se apropriar. Ela quer dizer que aquilo só ela faz. Nós nunca dissemos isso, em nenhuma legislação nossa, nunca quisemos nos apropriar de nada. E aí o título veio principalmente por conta dessas duas terapêuticas. Né? O ultrassom e a iontoforese. A iontoforese que não tem outra forma de ser trabalhada a não ser com algum fármaco. E ela é ensinada desde que a fisioterapia existe. Então, os medicamentos estão presentes no fisioterapeuta desde que ele existe. Né? Quem nunca usou um gel com algum agente, seja fitoterápico ou sintético? Só que o fisioterapeuta não prescrevia. Então, esse foi um dos apelos maiores, que já estava na prática clínica do fisioterapeuta o uso de medicamentos na iontoforese e sonoforese. E aí, por isso, o nome. O título do acórdão, que se baseou nessa resolução da Anvisa, que traça critérios para que os medicamentos sejam de livre venda, que são aqueles que a gente entra na farmácia e pega e compra, faz aquela cesta lá que o pessoal adora comprar. E a indústria farmacêutica tem interesse que essa lista somente aumente, né? Para que o usuário final vá lá e compre, não precisa de ter algum profissional prescrevendo. Né? E dentro dessa lista existem grupos terapêuticos, que são uma infinidade. Cada grupo desse aqui pode ter centenas de medicamentos aqui. O apelo maior foi por conta dos anti-inflamatórios, mas existem diversos, de todas as formas. Alguns aminoácidos, vitaminas e minerais que são usados na terapia ortomolecular
também se encontram aqui como livres. Então, são 35 grupos terapêuticos, grupos que com dezenas ou centenas de medicamentos, com potenciais interações medicamentosas, principalmente com medicamentos de uso contínuo, para diabetes, hipertensão, e medicamentos que, no nosso acórdão, estão previstos para o uso em ontoforese e sonoforese, não para o uso oral. Então, aqui vemos os medicamentos para livres e temos esses outros grupos ainda a serem abordados, que necessitam de uma prescrição fisioterapêutica. Essa aqui é a doutora Sônia Guzman, ela é crefito número 1. Já não está mais entre nós, mas foi presidente do COFITO e, enquanto presidente, assinou a COFITO número 8, de 78. Onde nela já constavam aqui, constituem-se atos privativos do fisioterapeuta prescrever a sua conduta. Só que o fisioterapeuta cria linhas imaginárias. Muitos, infelizmente, você vai nas faculdades, ninguém nunca ouviu falar que em utilizar um receituário, como seria. Até nós, na nossa legislação também, nós já provocamos o COFITO para que saia uma resolução definindo parâmetros, né? Que não é muito diferente do que já tem para o cartão, né? Mas ter uma resolução que tenha um modelo de receituário. No acórdão 611, ele deixa bem claro que o profissional tem que atender os critérios de eficácia, segurança, considerando as contraindicações, ou seja, ele tem que se preparar às toxicidades que podem acontecer dos medicamentos a serem prescritos. A formação. Lá na 380 já diz que o fisioterapeuta deverá comprovar perante o COFITO a cientificação dos conhecimentos, através de instituições de ensino superior, instituição especialmente credenciada pelo MEC e entidades da fisioterapia intimamente ligadas ao tema. A Abrasf recomenda uma formação básica de 60 horas para terapia floral e terapia fotodinâmica, homeopatia e antroposofia 500 horas e fitoterapia ou ortomolecular de 400.